Olá, muito boa noite, Ricardo. Boa noite, você aí de casa que nos acompanha aqui no Linha Verdade. Hoje eu vou trazer um outro caso de um crime de estupro também abjeto, que vem nessa mesma levada do crime que foi denunciado na semana passada, daquele anestesista que dopou uma paciente na mesa de cesariana para estuprá-la, e já são 6 casos denunciados até o momento com relação ao mesmo suspeito, que é esse anestesista, mas o caso que eu vou trazer hoje é um outro crime parecido, mas tão abjeto quanto. Um técnico de enfermagem, olha só, Ricardo, um técnico de enfermagem de Ceilândia foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão por estuprar uma paciente em coma que estava internada na UTI no hospital de Ceilândia. Assim, é um caso absurdo. Esse caso, para a gente entender melhor como é que ele veio à tona, ele não teve testemunha, não foi testemunhado por ninguém, diferente do caso do anestesista. No entanto, o que aconteceu? Ele deve ter se passado numa madrugada, uma testemunha disse que viu o enfermeiro com a roupa suja de sangue. E ele, então, contestou dizendo que a roupa dele estava suja de sangue porque aquela paciente em coma internada na UTI, a vítima, estaria menstruada e que essa testemunha teria confundido a cordialidade dele com assédio sexual. No entanto, essa roupa suja de sangue foi recolhida, encaminhada para a delegacia para que pudesse ser feito aí o inquérito, que culminou então no julgamento e condenação dele. E com relação ao criminoso, esse estuprador, ele disse que não tinha nenhum tipo de rixa com essa testemunha, de que na madrugada em que o crime aconteceu, ela teria questionado ele sobre o pênis dele estar fora da roupa, Ela disse, olha, por favor, recolha o seu membro aí. Ele disse, ela confundiu com a calça. Então assim, ele tentou dar um desdobre ali, mas a justiça o condenou então a 9 anos e 4 meses de reclusão. No entanto, ele pode recorrer dessa decisão em liberdade. É mais um caso que choca, E a gente está falando de Ceilândia, falamos de São João do Meriti, no caso do anestesista, mas tem casos muito parecidos aqui na nossa região. É o caso que o Beto Silva, nosso querido repórter, vai trazer para a gente agora em seguida. Ele foi a Orleans mostrar um caso de abuso sexual que também aconteceu ali envolvendo medicamentos para dopar a vítima e se aproveitar da situação de vulnerabilidade. Ok, Rúbia Ramos, até para a gente atualizar mais essas informações, porque estão se tornando cada vez mais frequentes casos com esse perfil. Teve aquele caso do anestesista, mulher dando à luz a uma criança, na hora do parto, ele realizando ali o sexo oral. E também uma outra situação de um enfermeiro que ele abusou sexualmente da mulher ali que estava em coma no hospital. Aqui em Orleans, ontem, terça-feira, aconteceu um caso mais ou menos parecido, mas que não seria um abuso sexual, mas um caso de violência doméstica, mas tem também uma questão de relação sexual. O tenente Arente, que responde pelo batalhão da Polícia Militar, tanto de Orleans, está aqui no quartel em Uruçanga nessa tarde, recebendo a gente. Tenente, com relação a esse caso de Orleans, que aconteceu ontem, o que a Polícia Militar recebeu, as informações e qual foi o procedimento? Então, Beto, nós ontem, por volta das 19 horas, atendemos essa ocorrência, 18, 19 horas, onde a solicitante estava no hospital, a vítima estava no hospital, e a guarnição foi acionada em razão dela ter ido ao hospital buscar atendimento, alegando ter sido estuprada pelo companheiro. Ela chegou por volta das 16 horas em casa, tomou remédios para depressão e também ansiolíticos, e foi tentar descansar. Quando o seu companheiro veio, tentou relação sexual com ela, ela não queria, ele forçou, apertou os braços, tirou a roupa dela, acabou tendo relação sexual com ela e ela veio a dormir. Quando ela acordou, ela foi para o hospital, acionou o SAMU e foi até o hospital. Outra guarnição nossa, tentando localizar o autor, porque a primeira guarnição que atendeu foi até a casa e não localizou. A outra recebeu a informação de que ele estaria num cômodo da casa, onde foi autorizado pelo proprietário a entrada. Ele estava trancado e foi dado voz de prisão, conversado com o delegado de Orleans sobre o caso também. Ele orientou a levar para a central de flagrantes em Criciúma.
e o flagrante foi feito ontem no decorrer da ocorrência. Muito bem, informação, a mulher teria ido ao posto de saúde, né? Foi para casa, tomou remédio, descansou depressiva, essa história depressiva, tomou um medicamento e aí o elemento a forçou. Tenente, então aí existe a diferença entre o fato de ser um estupro, né, e a violência doméstica, mesmo que ele tenha forçado a relação. É uma violência doméstica. Essa violência sexual ela está prevista lá na Lei Maria da Penha. É um tipo de violência contra a mulher no âmbito familiar. Então, além de ser um estupro, uma lesão corporal, como ele praticou nos braços, apertando ela, é também enquadrado na Lei Maria da Penha por estarem convivendo junto. Pela sua experiência no dia a dia aqui, a sua expertise na região, muitos casos desse perfil aqui, interior, Orleans, Uruçanga. Tem acontecido casos de, normalmente, padrasto com uma enteada ou coisa parecida. Nesse tempo que eu estou aqui, é a primeira vez que eu pego a situação de um companheiro, marido e mulher ali, cometendo estupro. Muito obrigado. Muito obrigado, Tenente Arente. Portanto, Rúbia, essa aí é a história, o histórico dessa ocorrência, situação atendida pela Polícia Militar de Orleans, e aí o elemento encaminhado para a Central de Flagrantes em Criciúma. As imagens são de Jean Kleber, e eu sou o Beto Silva para o Linha Verdade.